Boa noite, sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição, a partir de hoje, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. E dividindo essa responsabilidade comigo, o jornalista e escritor César Calejon. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rô. É um prazer estar contigo, uma responsabilidade muito gostosa de assumir. Vamos fazer um ótimo trabalho, tenho certeza que a comunidade ICL vai adorar. Obrigado, querida, é uma honra dividir essa bancada contigo. Eduardo Moreira, que prazer ter você aqui na estreia do nosso programa ICL Noturno, todos os dias às 7 da noite. Boa noite. Prazer, uma alegria, né? É incrível como a gente coloca um 2 no final e dá um frio na barriga todo de novo, né? Como se estivesse começando tudo do zero de novo. Mas é um pouco isso e a gente agradece, né? Tem um monte de gente já assistindo. A gente convida para que esse seja um ponto de encontro da nossa comunidade nesse horário do final da tarde. É muito importante para a gente ter essa possibilidade, porque ao longo do dia acontece um monte de coisa, né? Por incrível que pareça, tem notícia que envelhece, né, ao longo do dia. Então a gente está aqui no final da tarde não só trazendo o que aconteceu, mas também, né, tendo um contato ao vivo com muitas pessoas que não conseguem assistir de manhã, mas que sempre pediram para a gente abrir um horário assim no finalzinho da tarde, começo da noite. É muito especial. Está aqui, construindo junto, nós e vocês, mais um sucesso, eu tenho certeza, do ICL. Bom, e hoje a gente fala sobre a bomba que acabou de estourar agora no fim de tarde, o hacker da Lava Jato, da Vaza Jato, que teria sido escalado para grampear o ministro Alexandre de Moraes. Esse é um assunto que a gente vai conversar com o Guga Noblat logo mais. E hoje também teve a posse de Aloysio Mercadante no BNDES e o presidente Lula voltou a criticar as altíssimas taxas de juros, assunto claro para o economista André Roncalha logo mais, ou seja, dia quente, Brasil borbulhando, né, Calejon? É isso aí, tem muita coisa para explorar, como o Edu falou, as coisas hoje, sobretudo considerando a alta conectividade que a gente tem, tudo é muito dinâmico, tudo vai acontecendo, então acho que essa é uma boa oportunidade que a gente tem de sintetizar, de trazer para a audiência, para a comunidade ICL, essa síntese que a gente vai ser capaz de organizar a partir desse ponto. Deixa eu convidar o nosso comentarista que também está estreando aqui com a gente, Guga Noblat. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, é uma honra e um prazer estar com meus colegas, Edu, Roberta, Calejon, pessoas que eu admiro, que eu sigo e que eu tive a sorte, né, de conhecer e de ficar amigo. Estamos juntos nessa nova empreitada que vai ser maravilhosa. Guga, o plano de grampear o ministro Alexandre de Moraes teria começado ainda em setembro, em agosto do ano passado, né? E teria a participação do hacker Vaza Jato, que vazou a Lava Jato, o Walter Delgatti, né? Que a gente já deu aqui um refresh aqui do histórico dele, que na verdade foi para o outro lado, foi escalado por Bolsonaro, por Carla Zambelli. Queria que você trouxesse mais detalhes para a gente dessa notícia aí que está pipocando e que está dando o que falar. É o batom do batom do batom na cueca. Eu nunca vi tanto batom na cueca de golpista e do Bolsonaro como a gente tem visto aí nesses últimos dias, né? Veio a história do Marcos Duval, estava todo mundo ali tentando decifrar o que aconteceu, mas hoje ficou óbvio que tem um esquema arquitetado e que o mentor é Jair Bolsonaro e que ele estava assim por trás de planos para dar um golpe. E esse golpe, hoje, a gente teve mais uma peça desse quebra-cabeça. Foi revelada pela revista Veja esse áudio do Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, onde ele conta que teria sido procurado pelo próprio Jair Bolsonaro, com a oferta de grampear o ministro Alexandre de Moraes, mas na verdade não de grampear, de ser um laranja, do que seria um grampo que estaria já montado pelo Jair e pela presidência contra o Alexandre de Moraes. Eles disseram para o Walter que já tinham recolhido um material, que já tinham grampeado o Alexandre e queriam que o hacker posasse ali como se fosse o que fez o grampo, o que arquitetou aquilo tudo, um laranja do esquema. Essa era a intenção. E quando você percebe que em 14 de setembro o presidente se reuniu, quem fez essa ponte foi a Carla Zambelli, é bom deixar marcada a Zambelli nessa história, se reuniu
depois da Zambelli fazer essa ponte com o hacker, para fazer essa oferta de grampo, logo depois... tá vendo as fotos aí. Olha as fotos. Foi muito estranho quando aconteceu isso, né? Porque todo mundo, quando teve essa reunião, que isso vazou na época, do hacker com o Bolsonaro, todo mundo ficou tentando entender o que tinha acontecido. Agora, a gente conseguiu entender. Tinha o papinho de urna eletrônica, que ele ia falar sobre segurança das urnas, etc. O papinho, não era esse papinho, se não me engano? Esse foi o papinho, da urna eletrônica. Mas, Guga, eu vi até no que você postou no Twitter, aliás, todo mundo aqui que ainda não segue o Guga, é um ótimo perfil para seguir, e também na reportagem da Veja, que a Veja já teria, né, essas informações antes, mas como não tinha nenhuma prova, não tinha mais substância, né, esse negócio ainda não tinha sido publicado. Quando surge ali a denúncia do Marcos Duval, isso bate com essa informação que ela tinha antes e por isso ela traz essa informação agora, porque agora sim, com a história do Marco Duval, ela passa a ganhar substância. É isso ou não? Exatamente. A Veja, ela teve a responsabilidade de não publicar só em cima, com base no depoimento do hacker, no que ela tinha ouvido sobre o hacker, mas ela publicou em cartório. Ela foi lá em cartório e registrou o que sabia sobre essa história. E agora, com a informação do Marcos Duval, e aí fica montado todo esse quebra-cabeça do Bolsonaro tentando cavar um jeito de incriminar o Alexandre de Moraes com um grampo. Esse grampo seria perpetuado pelo Marcos Duval, mas o Laranja, que seria a pessoa que se colocaria como responsável pelo grampo, seria o hacker. Afinal de contas, se o presidente apresentasse uma gravação ilegal, isso acabaria não ensejando em nada, por ser ilegal. Então, o hacker teria que ser usado como laranja dessa história. E aí você vê que o presidente, no dia 14 de setembro, se reúne com o hacker. No dia 9, aliás, de dezembro, o presidente ele fala lá na frente do cercadinho para os manifestantes que eles vão sim vencer, e que é pelo país, e para eles continuarem lutando. E no dia 9 foi o dia que ele se reuniu, inclusive, com o Marcos Duval e com o Daniel Silveira. Ele se reúne com o Daniel Silveira e com o Marcos Duval para tentar tramar essa história do grampo. Ele vai no cercadinho e diz para os apoiadores que eles vão vencer pelo Brasil. E no dia 12 de dezembro, o Marcos Duval se reúne, né? Pede para se reunir com o Alexandre de Moraes, se reúne com ele no dia 14 no Salão Branco do STF, e conta toda essa história para ele. E o que parece é que agora, ao se revelar essa história, o Marcos Duval estava, a princípio, agindo por vingança. Como o Marcos Duval foi colocado como um dos traidores do Rogério Marinho na votação pela presidência do Senado e passou a ser linchado pelos bolsonaristas, o que parece é que, a princípio, ele quis jogar no ventilador essa história para se vingar, e depois que ele jogou, ele passou a usar essa história para negociar com os bolsonaros. Eu não sei exatamente o que, mas está negociando, se reuniu, avisou para o partido até do Podemos, que é o partido dele, que poderia deixar o partido. Então começou a negociar com o Bolsonaro a partir da avalanche que se tornou depois que ele estourou. Eu acho que, a princípio, ele agiu um pouco por instinto, quis estourar a história e depois começou a usá-la para negociar com os bolsonaros uma maneira de queimar, né, o Alexandre de Moraes, para que ele deixe de conduzir os inquéritos que podem tornar o Bolsonaro inelegível. Então tem essa jogada e a gente vê todo o cronograma do golpe, que ele se reúne no dia 14 de setembro, depois ele se reúne com o Marcos Duval, depois tem o quebra-quebra em Brasília no dia 8, tem a minuta do golpe que é achada no dia 12 na casa do Anderson. Isso tudo é batom na cueca. Isso tudo são provas. Se você ligar os pontos, a gente está vendo as matérias, viu, Noblar? A gente está recapitulando essa daí, ó, de agosto de 2022. Agora aqui, ó, Guga e César, uma coisa que é interessante é o seguinte: quem achava que o Bolsonaro ele estava dormindo com depressão nesse mês que ele ficou fora, está vendo que não era nada disso, né? Ao que parece, tudo é uma conspiração muito bem montada, né? As datas todas batem, você vê que tem um crescente, tem novas pessoas que vão sendo adicionadas, o plano vai ganhando corpo, né? Então, assim, isso que a gente está vendo, o fato do Bolsonaro ter viajado para os Estados Unidos logo depois que virou e não deu certo a história, também não começa a ser mais uma coisa engraçadinha, não começa a ser mais meme.
Então, o que eu acho importante? Quando você começa a montar um quebra-cabeça e começa a ter uma peça que, de repente, você encaixa duas, fica todo feliz, mas você não tem ideia ainda do que aquele tabuleiro vai mostrar em termos de imagem. Eu acho, César, que está começando a ficar muito clara a imagem de golpe dos participantes, da conspiração, de como aconteceu com as peças que a gente já tem de quebra-cabeça, né? Eu acho que sim, Edu. Me parece bastante óbvio que ele incorreu em todo tipo de crime, isso vem aparecendo. E tem uma questão que eu acho fundamental explorar, que é o seguinte, gente. A despeito da gente entender que a justiça precisa funcionar de uma forma independente, imparcial, que não pode estabelecer nenhum tipo de correlação, por exemplo, com o cenário político, a gente sabe que na prática não é assim que funciona, principalmente quando você está lidando com ex-chefes de Estado. Infelizmente, eu preciso me referir ao Bolsonaro como um ex-chefe de Estado, figuras públicas. Então é uma questão sensível que precisa ser construída com muito tato, com muita parcimônia, para que efetivamente, quando a prisão dele for decretada, eu acredito, eu me atrevo aqui a dizer que isso deve acontecer em algum momento do segundo semestre desse ano, essa construção já esteja absolutamente bem amarrada. Não sobre muito mais o que questionar. Como o Guga, o Noblar, muito bem colocou, esse já é o batom do batom do batom, né? Já tem glitter na cueca do Bolsonaro. Já está completo, né? Exato. Tá completo. Exato, já tem glitter na cueca, Noblar. Eu adorei a tua metáfora, porque assim, existe um excesso de provas e de coisas que apontam muito enfaticamente para o crime que esse senhor cometeu contra a organização constitucional da República Brasileira. Então agora é seguir nessa linha, consolidar as provas, para que no momento em que essa medida seja efetivada, ela esteja absolutamente bem amarrada. Só um porém aqui, enfim, com todo o cuidado jornalístico que a gente tem que ter, né? O Walter Delgatti é um cara que, enfim, super estranho, um cara que muitas pessoas se referem a ele como um mitômano, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que vem dele. A Veja, aqui, enfim, nenhuma crítica provocativa, mas não é a Veja de antigamente, que tinha toda aquela repercussão e por isso tinha o excesso do excesso do excesso de cuidado. Não estou falando que não tem cuidado, o Guga até falou que os caras fizeram questão de ir em cartório, etc. Mas, enfim, a gente está aqui trazendo uma notícia que estourou agora à tarde. Então a gente tem que trazer, até porque ela, de certa forma, se encaixa com a última notícia, que era aquela do Marcos Duval, que foi uma que fez, enfim, um barulho enorme. Vai lá, Guga. E olha que interessante, a gente está falando sobre os culpados. Um dos nomes notórios dessa tentativa de golpe é o Braga Neto, obviamente. E no dia 19 de novembro, ou seja, ele se reuniu em 14 de setembro, um mês depois, o Braga Neto vai até o cercadinho da Alvorada e conversa ali com os devotos do Bolsonaro. E no meio da conversa ele fala para eles, palavras dele, aspas deles: vocês não percam a fé, é só o que eu posso falar para vocês agora. Aí uma senhora vai lá e replica: a gente está sob chuva e no sufoco. E aí ele responde para ela: eu sei, senhora, tem que dar um tempo, tá bom? Todo mundo da imprensa achou muito suspeita essas falas. Mas se você começa a analisar agora o cronograma do golpe, isso se encaixa nesse tempo. Então, o Braga Neto, sem dúvida nenhuma, está no meio disso. E todos devem ser cobrados sem anistia. Afinal de contas, estavam tentando corromper a democracia. A gente precisa, obviamente, lutar contra qualquer um que tente corromper a democracia. O Bolsonaro agora, como disse o Canejon, tá todo mundo pensando, poxa, em qualquer país sério ele seria preso hoje. O problema de prendê-lo hoje, e até o PT é contra isso, é porque ele poderia, nesse momento, virar uma espécie de Marte, e a agenda de discussão da mídia ia ser só essa. E o governo não quer perder a tal da agenda positiva, nesse momento, em parte está positiva, e não quer que descambe para uma agenda que vai ser só em cima da prisão, da tentativa de golpe. Quem sabe o quanto isso pode inflar os manifestantes bolsonaristas. Por receio disso, até o PT, nesse momento, é contrário. Então, não creio que por agora... Guga, que tem vezes que os fatos eles saem do nosso controle, né? Claro, eu acho que essa turma é uma turma que cometeu tanto crime, essa é a impressão que eu tenho, mas tanto crime, e agora a gente está tendo a possibilidade de investigar. Então as instituições, elas foram minimamente, né,
ocupadas por pessoas que não faziam parte do aparelhamento bolsonarista, e está começando a aparecer uma coisa atrás da outra. Todo dia. Claro, então, claro. eu acho que o fato do PT querer ou não controlar a data que Bolsonaro vai ser preso pode ser só o wishful thinking deles, né? Pode ser só uma vontade que os fatos podem ser capazes de atropelar. É muita coisa. Não vamos subestimar a quantidade de crime que esses caras cometeram e a quantidade de coisa que vai começar a aparecer à medida que a gente for investigando. O PT não controla isso, claro. Eu acho que, em última análise, o devido processo legal leva um certo tempo. Isso precisa demandar uma investigação acurada, precisa. E, efetivamente, quanto mais elemento tiver, Edu, a meu ver, mais sólido vai ser essa prisão quando ela efetivamente for decretada. É uma prisão sensível. É difícil de efetivamente se decretar a prisão de uma pessoa que é um ex-chefe de Estado, a despeito dele ser um cidadão comum agora, ele ainda tem algum capital político, e esse processo precisa seguir o rito legal, até que a gente evite incorrer nos métodos que foram cometidos no passado. Então me parece que as coisas estão caminhando bem, o rito está seguindo conforme tem que ser, ele deve ter direito à ampla defesa. Agora, esse tipo de coisa que o Noblat traz para a gente com muita propriedade é inexorável, cara. Não tem muito como contestar o que o Noblat chamou aqui, utilizou a metáfora do batom na cueca. Haja batom e haja cueca, porque cada semana você descobre que existe algo novo que incide de forma muito pontual contra o Bolsonaro. O Bolsonaro organizando efetivamente um golpe de Estado contra a nossa República. Então me parece que é uma questão de tempo, essas investigações precisam respeitar o devido trâmite jurídico, mas, a meu ver, a coisa está caminhando bem nessa direção. E o Bolsonaro foi capa da Time. Vamos dar uma olhadinha? Porque a pergunta que fica... Foi manchete, desculpas, eu falei capa, mas ele foi manchete. Porque a pergunta que fica é, Bolsonaro não tem mais o visto diplomático, está tentando o visto de turismo, mas está trabalhando nos Estados Unidos, também teria cidadania italiana, quer dizer, ele continua no assunto, mas ninguém sabe muito bem. Pode ser preso no Brasil, pode ser extraditado. O que vai acontecer com o Bolsonaro? Só uma coisa em sua defesa, é porque a gente é da época que capa era capa da revista, a gente é antigo. Ele foi capa, sim, foi capa do site. Digital. Quando você entra no site, ele está na homepage. A homepage é a capa de hoje em dia. Então você está certa, Roberta, estou te defendendo. Ele é capa, sim, por um motivo... Aqui, ó, vamos só traduzir, né? Inside Bolsonaro, Surreal New Life, por dentro da nova vida surreal de Bolsonaro como um homem da Flórida, né? E eu não sei o que quer dizer MAGA, o que é MAGA? Make America Great Again. O Trump, Trump Make America Tower. Great Again, tá. O novo queridinho, Isso, né, da turma do Trump, exato. O Make America Great Again, na verdade, começou ainda com Ronald Reagan na década de 80 e agora com o trumpismo passou a ter uma conotação ainda mais radical, ainda mais de ultradireita, né? Ainda mais reacionário, e abriga aqueles nomes daqueles republicanos que dizem que teve golpe nos Estados Unidos, que alguns acreditam aquelas teorias da conspiração que dizem que os democratas bebem sangue de criança, até umas coisas assim fantasiosas e ridículas. Subsolo de pizzarias, né? E ele faz parte desse movimento. O Eduardo Bolsonaro, ele é muito ligado ao Mega. Ele conhece o Steve Bannon, ele é próximo do Donald Trump Jr., então ele fez com que o Bolsonaro passasse a ter uma relação com esse movimento. E nos Estados Unidos, ali na Flórida, onde está o Bolsonaro agora, é onde se concentra parte da direita radical latina, né? Tanto brasileira quanto de outros países latinos. Então ele está ali intocado junto com a militância dele no ponto mais radical que teria para ele. Está escondido, obviamente, da justiça brasileira, porque sabe que tem aprontado muito, que deve muito, que tem teto de vidro e que pode ser cobrado se eu voltar. Ele está claramente fugindo, usando agora a desculpa de querer turistar nos Estados Unidos para escapar da justiça, mas, claro, que muitos deputados democratas estão incomodados com isso. E eu acho que depois da revelação desse esquema de hoje, do Delgatti, do hacker, depois de mais essa informação, vai ficando cada vez mais complicada a situação do Bolsonaro. Eu não sei se ele vai permanecer por muito tempo lá. Ainda não saiu o resultado, né, se vai ser negado ou não o visto dele. A gente imagina que não seria negado, mas depois de hoje eu já tenho minhas dúvidas.
12 mil pessoas ao vivo nos assistindo. Já somos aqui agora, na estreia ao vivo, o segundo canal com maior audiência ao vivo do Brasil neste instante. Então, que incrível, hein? Na estreia. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, uma pergunta muito prática, né? Há provas contra Bolsonaro. Vocês acham que a prisão dele, nesse momento, seria positivo para o Brasil? Pensando na extrema-direita, pensando no momento que vive, né, o presidente Lula, um mês de governo, quer dizer, precisa governar, a gente precisa falar sobre outras pautas, sobre outros assuntos. Talvez a prisão do Bolsonaro agora, vocês acreditam que incendiaria muito mais a extrema-direita, impediria muito mais o governo Lula nesse momento atual? Queria a opinião de vocês sobre isso. Eu estou inclinado a acreditar que sim, Rô. Eu sei que é uma posição bastante polêmica e eu sei que, em tese, o ordenamento jurídico de um país, ele não pode responder aos humores do que, enfim, a população determina. Se você cometeu um crime, me parece legítimo argumentar que você precisa responder por aquele crime, em tese. Agora, no mundo real, existe uma correlação muito direta entre determinações jurídicas e a organização sociopolítica do país. Como eu disse, me parece que, veja, os 100 primeiros dias de qualquer governo é a decolagem, sabe? É um movimento extremamente perigoso no qual tudo que você quer é estabilizar o voo. Então, me parece que o governo Lula segue numa boa direção, no sentido de fazer isso. Existe um sem número de indexadores que mostram que o país está retomando a linha do crescimento, está retomando a sua reinserção no cenário internacional, enfim, está se reorganizando depois da tragédia que foi o bolsonarismo. Duas coisas aqui. Além dessa investigação precisar ser bastante sólida, dar o direito de ampla defesa e tal, tem o ânimo político que, a meu ver, ainda não é adequado para que a prisão do Bolsonaro seja decretada e que ele seja capaz de responder por todos os crimes que ele efetivamente cometeu. A meu ver, decretar essa prisão agora, por tudo isso que eu acabei de sintetizar, caracterizaria um erro, a meu ver. Esse momento será mais adequado daqui a alguns meses, possivelmente segundo semestre desse ano. Rapidamente, Edu, erro ou acerto? Eu acho que existe uma diferença entre uma coisa que é boa e uma coisa que é fácil, né? Eu acho que você prender o Bolsonaro hoje em dia não seria algo fácil para o país. Seria uma coisa extremamente difícil para o país. Agora, eu acho que sempre, quando a justiça é feita de uma maneira correta, isso é bom. Mesmo que seja difícil. Agora, o Calejão trouxe uma coisa aqui que é muito importante. Hoje, não parece que a gente tenha tido um rito como ele tem que ser cumprido para que a justiça seja verdadeiramente feita. Então, cadê o direito de defesa do Bolsonaro? Cadê toda a discussão? Cadê todos os elementos? Cadê todas as respostas? E isso tem que ser cumprido. Mas eu sempre guardo isso. Bom é diferente de fácil. Se Bolsonaro for preso cumprindo todo o processo, isso nunca vai ser fácil, mas eu acho que vai ser muito bom. Bom, uma outra notícia que repercutiu bastante no dia de hoje foi a cassação da vereadora Maria Tereza Capra, do PT de São Miguel do Oeste. Bom, ela criticou, né, a cassação aconteceu no sábado, porque ela criticou vídeos bolsonaristas fazendo gestos e saudações nazistas, né, ao cantar o hino nacional. Ela participou do ICL Notícias da edição da manhã hoje e fez declarações muito contundentes, né? Ela tem sofrido graves ameaças. Vamos dar uma olhada e a gente volta a conversar sobre isso. São ameaças para autoridades nacionais e diz aqui o seguinte: não devia ter denunciado os patriotas por fazer a saudação romana diante do quartel, Maria Tereza. São Miguel do Oeste não é uma cidade nazista. É uma cidade nacional socialista, mas você é burra demais para entender isso. Sua vaca velha. Vai entender quando o presidente Bolsonaro voltar ao poder. Estamos conspirando para isso. Não fomos derrotados em Brasília. A vitória final virá e iremos matar você, e aí tem todos os demais que eu aqui não vou citar porque não conversei com os demais. Mas temos aqui autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário, inclusive aqui nominados. Fala, né? Então, matar. Ele matar. Fala matar. Matar, vamos matar. E iremos matar você, né, e as demais aqui
incluindo o presidente Lula, está aqui. Né? De seus dias e os dias de sua família, diz assim, seus dias e os dados sua família, quer dizer, e os de sua família, estão contados, sua vadia. Eu fiquei chocada essa manhã assistindo o ICL Notícias. Eu acompanhei e compartilho da sua indignação, Edu. Agora, é aceitável uma cassação por esse motivo, por esse fato, Calejão? Me parece um contrassenso. Não, evidentemente não. Evidentemente, se você tem... Veja, só para deixar bem claro, a nossa república ela é organizada ao redor de alguns valores. É um parâmetro do nosso Código Penal, da nossa Carta Magna, que qualquer tipo de apologia ao nazismo é crime. Isso não é uma questão de opinião. Ah, mas eu acho que eu gostaria de apoiar o partido nazista. Não, você vai ser sancionado dentro da República Brasileira. Você não tem essa prerrogativa. Então, isso está muito claro. É óbvio que uma parlamentar eleita pelo povo, veja essas imagens, entendeu? Não resta dúvida nenhuma acerca do tipo de proposta sociopolítica que está sendo reivindicada nessa ocasião. Não tem muito como confundir isso com uma ode à bandeira nacional. Lamento, esse não é o caso. Então, na medida em que você tem uma parlamentar que se articula no sentido de denunciar essa barbaridade que vocês estão vendo na tela, e ela é caçada, isso te dá conta de te dizer a profundidade do problema que a gente está tendo que enfrentar nesse momento. Nossa, Edu, a manhã de hoje foi realmente reveladora, assim, porque ela ameaça a família dela, né? As mulheres perderam tempo de fala na Câmara da cidade, quer dizer... Isso mostra como é difícil, que a gente às vezes tem dificuldade de entender o que acontece no interior do Brasil, nas cidades de 100 mil habitantes, de 150 mil habitantes, 50 mil habitantes. E as câmeras de vereadores são extremamente conservadoras no interior do Brasil. Né? Então, a coragem que essa vereadora teve de denunciar isso, né? E denunciou na conta pessoal dela, 1.400 seguidores ela tinha. 1.400 seguidores. Olha o caos que foi. Né? Falando de uma cidade que não é pequena, mas uma cidade grande, veja o que aconteceu com o vereador Renato Freitas, em Curitiba, quando ele fez aquele protesto pacífico, e pacífico dito pelo padre da paróquia, que foi um protesto pacífico, por causa do assassinato cruel do Moise, no Rio de Janeiro, naquele quiosque no Rio de Janeiro. Então, enfim, eu acho que a gente tem que dar aqui palco, né, para esse absurdo que está acontecendo, para o Brasil entender o tamanho, né, da luta dessas pessoas, como a Maria Tereza. Não é fácil, Roberta, não é fácil mesmo. E Guga, além da Maria Tereza, outras 2 vereadoras em Santa Catarina foram ameaçadas por e-mail. Ana Lúcia Martins, do PT de Joinville, foi chamada de macaca imunda. E a outra vereadora que foi ameaçada foi a Giovana Mondardo, do PCdoB de Criciúma. Guga, exatamente o que o Edu está falando, né? Essa capilaridade, a gente ainda não tem noção, né, de onde é que ela está, onde é que ela alcança, onde é que ela chega. Não é só em Brasília. Olha, lá em Santa Catarina é um dos pontos onde há a maior concentração de células neonazistas do Brasil. É um estado que tem, sim, esse histórico já. Inclusive a Adriana Dias, que faleceu recentemente, grande Adriana Dias, antropóloga, pesquisadora, que descobriu a carta do Bolsonaro em sites neonazistas, ela fez um trabalho de mapear todas essas células e, proporcionalmente, no Brasil, o estado que mais teria células é Santa Catarina, fica só atrás de São Paulo, mas proporcionalmente fica bem à frente, né, se você for ver o número de habitantes. Então, segundo a Adriana, deveria haver um governador preocupado em desnazificar, né? Desnazificar, ela usava essa palavra, Santa Catarina, apesar de que ela não queria estigmatizar o Estado. Ela sabia que fazia parte de uma cultura que era muito anti-imigrante, uma cultura que é muito comum nessas cidades mais isoladas do interior, no sul do Brasil, e que tem uma tradição de se achar que são os alemãozinhos, né? Nós somos os alemães. Então ela tentou sim denunciar e mostrar esse problema para a gente, né? Que existe no Brasil sim um crescimento que tem acontecido muito graças ao bolsonarismo. O Bolsonaro, a gente sabe que é uma pessoa que sempre esteve ligado sim à militância neonazista, tem essa carta que foi achada, teve
o protesto em favor dele, depois de uma matéria que a gente fez, eu era do CQC na época, com o Bolsonaro, onde ele atacou a Preta Gil, ficou com fama de racista, e aí um grupo neonazista fez uma manifestação em favor dele lá no MASP, e ali já estava muito claro quem era o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é uma pessoa que depende, sim, de uma militância fascista, de uma militância nazista para existir, principalmente no início dele. Ele era muito dependente, sim, dessa direita ultra-radical, que é fascista e que é nazista. Então, infelizmente, a gente tem esse problema no Brasil, né? E Santa Catarina é um estado que a gente mais tem visto isso. Ai, o sul do Brasil, hein? E só falar uma coisa para a gente celebrar, 15 mil pessoas ao vivo agora, acabamos de bater 7h30 e 15 mil pessoas, tá demais isso aí, hein, gente? Tá demais. Bom, muito obrigado aí pela audiência de todo mundo, isso aqui vai ser o nosso ponto de encontro de todas as tardes, de segunda a sexta. É isso aí. Guga Noblar, muito obrigada por participar da estreia aqui do ICL, edição da noite. Ai, informações e notícias bombando. Bom trabalho para você. Valeu, galera. Obrigado, Edu. Obrigado, Calejão. Obrigado, Rô. E até quarta-feira. Estamos juntos aqui agora. E acompanhem todo dia esse que vai ser o programa de maior audiência desse horário aqui da internet em breve. Viu? Tamo junto, galera. Obrigado pela moral e obrigado aí pela confiança, Edu. Tamo junto. Obrigado. Assim seja. Valeu. Que moral estrear com essa audiência toda, hein? Maravilha, muito feliz. Bom, deixa eu chamar para cá, então, o economista André Roncalha. Olá, André, tudo bom? Bem-vindo ao ICL, edição da noite. Olá, Roberta, Sérgio, César, grande Eduardo, um prazer enorme estar aqui nesse programa que já começa um clássico, hein? 15 mil pessoas assistindo, já começa clássico. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está com um pequeno probleminha no áudio. O pessoal da produção disse que talvez seja porque seu áudio esteja entrando pelo tablet. Se você conseguir só checar o motivo, e enquanto ele está checando, eu só vou dar para as pessoas a notícia que a gente vai debater com o André Roncaglia, que foi a posse, né, do Mercadante hoje na presidência do BNDES no Rio de Janeiro. Uma posse super ali disputada, a gente tinha, enfim, executivos e sócios do Itaú, do Bradesco, o Chico Buarque, o Mercadante fez até uma brincadeira, falou assim, ô Chico, você uma vez me disse que aqui no Rio de Janeiro, se botar um boné e um óculos escuro, você passa despercebido, né? Pois ninguém te viu ainda aqui na plateia, eu não vou nem dizer onde é que você está para não fazer confusão. Então, tio Chico Buarque, o João Paulo Rodrigues, que é uma das lideranças nacionais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, foi inclusive citado, né, pelo Lula no discurso. Estava o Moisés, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi inclusive citado. E na fala do Lula, principalmente, né, uma polêmica de novo por causa dessa questão de Banco Central independente, de taxa de juros. A gente vai conversar isso com o André Roncaglia, mas aí já para falar para as pessoas, o mercado na hora ficou nervosinho, né? O mercado caiu e até, mas voltou, o mercado fechou praticamente no 0 a 0. A gente tem até, acho que os números aqui, o dólar fechou mais ou menos nos níveis de fechamento de ontem, a Bolsa também fechou nos níveis de fechamento, está aqui, ó, a Bolsa fechou com uma alta de 0,18%, o dólar fechou com uma alta de 0,30% depois de estar negociando acima de 5,20%, ou seja, o mercado que durante o dia latiu bastante, terminou o dia mais calminho. Está aí, ó, na tela, o Ibovespa fechando a 108.721 pontos, com alta de 0,18%. Os índices americanos tiveram queda, então o S&P, o Dow Jones e o Nasdaq tiveram quedas. O Nasdaq até uma queda relevante de 1% e o dólar fechando aí perto da estabilidade. Esse nível já não conta, né, o que você tem logo ali depois do fechamento. Ele, se você for ver o índice final, é ali o 5,15. Então, André, como é que você viu hoje essa posse do Mercadante? Como é que você viu a fala do Lula, a fala do Mercadante também, que agitou aí o noticiário e até os mercados ao longo dessa tarde? Vamos fazer o seguinte, antes do Roncalha, vamos ver a fala do Lula? Vamos ver, vamos embora. Vamos dar uma olhada, a gente volta a conversar.
não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, pô, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não. Eu tenho que falar, porque quando eu era presidente eu era cobrado. Roncalha, você muito direta. Você acha que essa taxa de juros já poderia ter caído? Joguei a bomba para você agora. Certamente. Vocês me escutam agora? Perfeitamente. Nota 10. Então pronto, acertei o problema aqui. Então. Bom, primeiro, né? Temos um país sob nova direção. Está muito nítido, o país está sob nova direção. Agora, como o Lula colocou, as pessoas que geralmente não têm voz, agora têm voz e ele está vocalizando isso. A taxa de juros poderia estar mais baixa? Certamente. A gente já deixou muito claro, o próprio Banco Central já deixou claro que as pressões inflacionárias são de custo e são de expectativas. O governo já deu todos os sinais de que vai ser responsável do ponto de vista fiscal e já pediu ao Banco Central para cooperar no processo de redução da taxa de juros. Agora, o problema é saber o que o Banco Central quer. E, para mim, fica muito nítido que o Banco Central, como um porta-voz da classe endinheirada, pouquíssimo interessada com o desenvolvimento do país, que é exatamente juros gordos, altos, da maneira como eles sempre tiveram aqui no país. Não nos esqueçamos que taxa de juros no Brasil é, como é em todo lugar, uma variável distributiva. Ela transfere recursos para uma classe em detrimento do crescimento da economia, como a gente está vendo agora. Então, certamente já poderia ter caído, e como o Banco Central tem essa autonomia operacional, o Roberto Campos Neto vem utilizando de toda ideologia para atrasar essa queda tão necessária para o país. A gente fala em Banco Central, autonomia do Banco Central, mas essa história também não está descendo bem, né? Assim, qual é a percepção de vocês sobre isso? Porque é um embate, né, do presidente Lula com o Roberto Campos Neto, que ainda tem mais 2 anos no Banco Central. Enfim, veio do governo Bolsonaro, de 2 anos, e aí fica essa queda de braços, né? Lula responde, Roberto Campos Neto está de um lado, não diminui a taxa de juros, diz que tem os seus motivos, enfim. A gente está no meio desse embate. Eu não vou me atrever, viu, Rô, com o Roncaglia e com o Edu Moreira aqui, eu não vou me atrever a entrar na seara econômica, mas o que eu acho que eu posso passar, o comentário para o Edu Moreira, e eu acho que isso faz todo sentido, é que a gente explore um pouco as questões basilares, para que as pessoas que nos assistem nesse momento entendam. Qual que é a relação, Edu, entre a Selic mais alta e o crescimento do país e inflação? Se você puder, faça um apanhado, por favor, para que as pessoas que nos assistem nesse momento, eu sei que é uma questão bastante basilar, mas como a gente tem aí dezenas de milhares de pessoas assistindo, acho que vale a pena retomar um pouco esse conceito basilar. Qual que é a correlação entre Selic, crescimento e inflação? Legal. Bem, o economista aqui é o André Roncaglia, eu sou um engenheiro que estudou economia, mas a gente tem essa taxa de juro tão alta atualmente com a justificativa de que isso é uma maneira de frear a inflação, que foi muito alta no Brasil. Vamos lembrar que em 2021 o Brasil teve a maior inflação do mundo, tirando os países ali que estão vivendo, enfim, um choque, né? Tipo a Turquia, a Argentina, a Venezuela, choques de preço, mas o Brasil foi a maior inflação do mundo. A gente teve uma alta dessa taxa de juros com a intenção de frear a economia. O juro é o preço do dinheiro, né? Quanto mais caro fica o juro, mais caro é você pegar dinheiro. Então imagina o seguinte, tudo você compra e vende com dinheiro. E como é que você compra e vende dinheiro? Com juros, né? É uma maneira fácil da gente entender. Qual que é o problema? O problema é que uma coisa fica mais cara ou porque você tem mais gente comprando ou porque você tem menos gente vendendo, simplificando pra caramba, né? E o problema não é que tem muita gente querendo comprar coisa no Brasil. O problema que a gente tem no Brasil é um problema que a gente chama de inflação de oferta. A gente tem um impacto grande da taxa, que também, né, não no último ano, mas antes teve uma desvalorização muito grande no Brasil em relação a outros países, e não é com uma taxa de juro mais alta que você vai conseguir
controlar a inflação. Você até consegue, mas aí você tem que subir tanto essa taxa de juro, o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo, que os efeitos colaterais são absolutamente danosos e não compensam esse controle que você vai ter de inflação. Mas eu queria passar para o André só falando uma coisa para a nossa audiência. Tem muito metidinho a entender de mercado hoje, ali nos chats, nos WhatsApps, nas redes sociais, né, no Twitter, não sei o quê, colocando assim, nem a taxa de juro, nem a Selic do Brasil, o Lula sabe. A Selic do Brasil é 13,75, ele falou 13,5. Então, quando o teu amiguinho metido a malandro fala isso, tu já dá uma resposta para ele, tu fala assim, tu também não sabe, que não é 13,75. 13,75 é a meta da Selic. A Selic efetiva do Brasil é abaixo de 13,75 e hoje gira em torno de 13,65%. O Lula não está certo, mas o teu amigo do WhatsApp não está também. Vai lá, eu passo para você, Roncaglia, tudo bem? Não, perfeito, Edu. Eu acho que existe um problema aqui político, sim. Nós não estamos tratando de uma mera questão técnica e normalmente esse debate ele é colocado dessa forma, como se existisse uma ciência de como se fazer política monetária. Essa é exatamente a tentativa que, em geral, os endinheirados, a classe endinheirada, a Faria Lima, gosta de impor sobre a sociedade. E quando a gente lê as respostas de alguns empresários, né, presidentes ou donos de bancos, as falas do Lula, eles chegam a dizer assim, a autonomia do Banco Central foi uma conquista da sociedade. Da sociedade. E é o que a gente está notando aqui, é um comportamento de um presidente do Banco Central nada republicano. Ou seja, ele está em grupos de WhatsApp do ex-presidente que não está mais no poder, quando ele nem deveria estar lá, porque ele nem tem status de ministro. Ele está numa agência que é autônoma operacionalmente. Ele atuou sistematicamente contra o novo governo, ameaçando sistematicamente, se o governo não informasse ou não sinalizasse a austeridade, que é cortar gasto a todo custo, que o Banco Central faria o trabalho necessário de elevar a taxa de juros. Ele participou de vários encontros pessoais com ministros durante o governo Bolsonaro e agora também, depois de terminado, até de janeiro, ele participava de um grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro. Ou seja, se a gente quer a autonomia do Banco Central, a autonomia tem que valer com relação ao governo e tem que valer também com relação ao mercado, mas fundamentalmente contra as forças políticas. E eu nem estou dizendo que eu concordo, mas se for autonomia, ela tem que ser simétrica entre os dois lados. E tem uma questão, Roncaglia, que é o seguinte, as pessoas falam, autonomia, independência, etc. A gente tem um Banco Central, e aí vai uma experiência de alguém que trabalhou 20 anos no mercado financeiro, 10 em mesa de tesouraria, tá? Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro, 10 em mesa de tesouraria. Uhum. Se você for pegar todos os últimos presidentes de Banco Central no Brasil, se você for pegar a maioria dos diretores, né, que tem ali uma influência grande nas decisões, principalmente em relação à política monetária, não existe independência nenhuma em relação à turma do mercado. Não tem. Não tem. Quem se lembra do áudio, né, do presidente da BTG, há um tempo atrás, onde ele falava o seguinte, que o presidente do Banco Central ligava para ele para saber qual que era a taxa de juros que ele devia praticar. Então, isso que o Roncaglia está falando é muito importante, porque a gente fala, porque vai ter autonomia, não sei o quê. Então é o seguinte, eu não quero que quem foi eleito, né, com um projeto de país, né, com uma expectativa de 200 milhões de pessoas, né, de um projeto de poder, tenha influência no que eu vou decidir. Mas a turma que está ali na endinheirada da Faria Lima, essa tem uma influência total. É porque tem palavras que pegam. É que nem assim, a responsabilidade fiscal. Quem consegue ser contra? O cara te chama imediatamente que é irresponsável. Uhum. Se é contra a responsabilidade fiscal, então tu é irresponsável. Né? Se é contra a independência do Banco Central, então você quer um Banco Central dependente. E a gente tem que querer independência, a gente tem que querer ser livre. Então tem palavras que pegam até no marketing, sabe, da história? Porque independente mesmo, o Banco Central nunca foi. É só ver as revolving doors, né, que é a porta giratória do Banco Central. Um dos lugares com a porta giratória mais, enfim,
preocupante que eu acho que a gente tem é o Banco Central. Ótimo ponto. Professor André Roncalha, muito obrigada e boa noite para você. A gente se vê aqui no ICL segunda edição. Obrigada. Muito obrigado, um abraço. Um abraço, André. Edu, trazendo aqui para o dia a dia, né? Quando a gente tem essas taxas altas, o que acontece? Quando eu pego o dinheiro emprestado, praticamente não consigo pagar porque eu tenho juros muito altos. Então, assim, o que acontece é que eu não vou conseguir pegar dinheiro emprestado. Mas se eu tenho muito dinheiro, vale a pena eu ter uns juros altos porque eu vou investir. É isso aí. É eu isso, brinco né? assim, eu brinco com as pessoas assim, eles falam, eu não preciso aprender esse negócio de finanças, não. Eu falo, precisa, porque só tem 2 tipos de pessoa, quem tem ou quem deve. Tu conhece alguém que nem tem nem deve? Não, ou você tem ou você deve. E é isso que você está falando. No Brasil, quem tem muito vive nesse paraíso do rentismo. E quem deve vive um inferno. E se você deve e é mais pobre, esse inferno ele é sem paralelo no mundo. É importante dizer. Se você entrar hoje no site do Banco Central, tem lá no site do Banco Central, tem taxas de juros, né, que são praticadas, as taxas de crédito. E acho até que é TX juros, alguma coisa assim, né? bcb.gov.br, acho que é gov.br/TX juros, alguma coisa assim. E tem lá uma lista, um ranking das taxas de juros praticadas naquele crédito sem garantia. O dinheiro que você pega emprestado no banco, né? Mas sem garantia. É o dinheiro que o cara mais pobre, o crédito ao consumidor, aquele crédito direto ao consumidor. Você sabe qual é a taxa mais alta do Brasil hoje? Porque outro dia teve um escândalo, quando mostrou que a maior taxa do cartão de crédito hoje é de 400 e poucos %. A maior taxa hoje em dia no Brasil desse crédito ao consumidor é de mais de 1000% ao ano. 1000% ao ano. E pode. É legal. É até importante a gente dizer, tem um projeto, acho que apresentado essa semana pelo senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que tenta trazer para o Brasil uma lei que é uma lei que está em vigor na Inglaterra desde 2015, que é uma lei que faz o seguinte, olha, se você pega o dinheiro emprestado nessas modalidades de crédito de curto prazo, que tem uma taxa muito alta, no momento que você pagou o dobro do que você pegou emprestado, está automaticamente liquidado. Para evitar que o cara pague 10, 20, 50 vezes. E estamos falando da Inglaterra, comunista? Não dá para dizer que é comunista, né? Muito pelo contrário. Ainda mais de 2015 para cá, né? Claro, então, claro. Enfim, é isso aí, é só imitar o que funciona. Agora, se eu tenho muito dinheiro e sou um investidor estrangeiro, eu corro para o Brasil. Mas isso também não quer dizer que o Brasil vai crescer e vai se desenvolver, né? Assim, tem muitas linhas nessas taxas, né? Muitas leituras para entender taxas de juros, né? O importante para quem está nos assistindo é entender o seguinte. O Brasil é o país, se você já é rico, é o país mais fácil do mundo para você aumentar a sua riqueza. Então, vou repetir a frase. Se você já é rico, e isso no Brasil é herdado, o Brasil é um dos países do mundo, segundo a OCDE, o nome do relatório, o relatório antigo, acho que 2017, A Broken Social Elevator, o elevador social quebrado. O Brasil é o país vice-campeão do mundo em falta de mobilidade social. 70% da situação econômica das pessoas no Brasil é explicado pela situação dos pais. Então a gente herda as coisas no Brasil. Quem nasce pobre morre pobre, quem nasce rico morre rico. Só que se você já nasce rico, você acumula muito por 2 motivos. Primeiro, porque os juros no Brasil, real, que é os juros menos inflação, sempre foram os mais altos ou entre os mais altos do mundo. Então a sua bola de neve de dinheiro cresce numa taxa avassaladora sem você fazer nada. E segundo, o Estado existe para criar as estruturas de negócio e depois que elas estão prontas para você entregar para os grupos econômicos privados no Brasil. Essa é a história. Você cria grandes empresas estatais, você cria grandes infraestruturas para atender a toda a população e o Estado divide esse custo entre todos e depois que o negócio fica pronto, vem aquele discurso de que, isso não é eficiente, etc., temos que vender para alguém e vendemos a preço de banana para um desses grupos endinheirados brasileiros. Então o Brasil é o lugar mais fácil do mundo para você ficar mais rico se você já nasceu rico. País da desigualdade, né? Não tenho outra coisa para dizer. Agora, Calejão, o site Metrópolis fez uma reportagem contando os bastidores, né, da família Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Então, assim,
Briga de adega, assédio a funcionários, né? Falaram de carnes, roubo de carnes, assim, são relatos bem, assim, intrigantes, né, sobre os segredos do Alvorada. Posso dizer que é um caso de família, mas com cunho policial, né? Moedas da sorte, né, que foram tiradas ali do lago, quer dizer, olha só. Uma série de coisas aqui que eu acho que vale a pena ler para as pessoas que nos escutam nesse momento, que é as provas que ligam a Michele Bolsonaro ao caixa 2 da presidência. A ex-primeira-dama, ela é suspeita de se beneficiar da rachadinha, essa prática que ficou conhecida nacionalmente aí, praticada pelo clã Bolsonaro, que todo mundo sabe o que é, né? Você paga o salário do parlamentar. Exatamente. O termo efetivamente é disso que se trata, de corrupção. A pessoa é forçada, ela é coagida a devolver parcela do próprio salário para o parlamentar, nesse caso para a família Bolsonaro. As confusões que fizeram filhos de Bolsonaro ser expulso do palácio, o misterioso sumiço das picanhas e das moedas da sorte da residência oficial. Esse é o nível de surrealismo que cerca os Bolsonaro. E funcionários que denunciam assédio, perseguição, com aval da própria família Bolsonaro. Então veja que é um conjunto de coisas que começa a aparecer agora, uma vez que essa família felizmente já não está chefiando o Executivo Nacional, que são absurdamente surreais. Não guarda precedente na história da República Brasileira. É esse tipo de coisa, só para me ater a uma delas, por exemplo, de gente que manda matar carpa, que foram presentes do imperador japonês, e a carpa tem um peso na cultura japonesa imensa. Não sei se chega a ser um animal sagrado, não vou entrar por aí, mas é um animal que tem um peso, simboliza a cultura japonesa. E a família Bolsonaro, mais precisamente a Michele, mandou matar os animais para recolher, pasmem, as moedinhas que estavam naquele tanque. Então veja que isso é exato. Igreja, né? A menina que roubava moedas, por exemplo, uma publicação maravilhosa do Noblat dando conta de que a internet não perdoa, e isso é muito sintomático, Rô. É muito sintomático e traduz com muita propriedade o que o próprio bolsonarismo fez com o Brasil, em última análise. Matar, promover uma série de coisas que resultaram, para dizer o mínimo, na morte de pessoas durante a pandemia, negando a vacina, toda a prática e conduta genocida do próprio bolsonarismo, que se aplicou sobretudo para as comunidades indígenas, negros e mulheres, para, em última análise, obter benefício pessoal, que é o que essa imagem simboliza de forma muito precisa. Já que estamos falando de bizarrices, né? Se tem alguém que vive às custas de posts completamente nonsense, é o deputado federal de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira. Não sei se vocês chegaram a ver a foto, né, que a influenciadora Thaís Carla postou nas redes sociais. E ele fez uma brincadeira que não é brincadeira, né? Agora, para mim, Calejão, como deputado, como ser humano, primeiro, né? Como deputado, representante do povo, ele não pode fazer isso. Ele pode conversar com os amigos dele, né, tomar um chopinho com os amigos dele e conversar com os mais chegados. Ele não pode fazer uma postagem como essa. Não pode. De maneira alguma. O Nicolas é um sintoma muito claro do que acontece, e aí eu estou falando eu respondo por aquilo que eu digo. O Nicolas é um sintoma muito claro do que acontece quando você empodera a imbecilidade. Ele é um garoto, ele não sabe o que ele está fazendo enquanto parlamentar, ele é um lacrador de rede social que, infelizmente, foi o deputado federal mais votado nessa ocasião por conta do nível de degradação que o tecido social brasileiro sofreu. Então, ele não tem absolutamente nada para contribuir com a vida sociopolítica do país. Ele vai depender de adotar esse tipo de abordagem lacradora, de ofender as pessoas, de muitas maneiras, atacar as pessoas na sua intimidade, entende? Então, isso, a meu ver, ele incorre num crime. Ele está agredindo uma pessoa, e enquanto parlamentar, a tua voz ganha ressonância. Isso é seríssimo. Nossa, Edu, assim, influenciador, né, que incita a violência contra o presidente da República, deputado, né, que comete gordofobia nas redes sociais.
Vivemos tempos em que essa liberdade que foi incitada e que foi estimulada, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ela não tem... Eu não consigo ver um fim da linha para isso, sabe qual que é um problema enorme que a gente tem hoje? O parlamento, ele tem comissões que são responsáveis, né, para fazer com que, enfim, as coisas andem de acordo, que as coisas funcionem, né? E o que esse menino não teve, né? Lhe faltou ética, né? Isso aqui é o seguinte, fazer o que ele faz o tempo inteiro, né? É isso, é falta de ética, não é nem moral, porque moral é uma coisa que muda o tempo inteiro, cada um tem de um jeito, a moral no nordeste do país é diferente da moral no sul do país, no interior é diferente da... Agora, ética é diferente de moral, e esse cara, ele não pode estar sentado num parlamento fazendo as coisas que ele faz. Aí a gente vai para o nosso conselho de ética que a gente tem, né, no nosso parlamento, seja no Senado ou na Câmara. E ele não funciona. O Daniel Silveira, ele foi suspenso por 6 meses, depois de tudo que ele fez. Depois das ameaças que ele fez ali, de agressões físicas com um celular ao vivo em relação ao ministro do Supremo do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, e ele foi ali durante 6 meses suspenso, mas está tudo bem. 90% dos casos ali que vão para o Conselho de Ética, por quê? Porque existe um corporativismo enorme no nosso parlamento. É claro, corporativismo existe em tudo que é lugar. Existe nas empresas, daí o nome corporativismo, existe no MPF, no Ministério Público Federal, existe, enfim, onde você for investigar, você vai encontrar. Mas deveriam existir mecanismos, ou senão faz sentido extinguir o Conselho de Ética. Qual o sentido de ter um Conselho de Ética se as pessoas que quebram com decoro, que quebram com o mínimo que se espera de ética desses parlamentares, não tem punição nenhuma? Então é melhor não ter, né? Melhor não ter. Então esse menino é uma vergonha para o país. Que já tinha questionado uma trans, né, na fila do banheiro. É uma atrás da outra. Ele vive disso, Roberto. Se a gente for falar, a gente não vai encontrar uma fala dele que é uma fala pensando em algum projeto de país. Não existe. Né? Pelo jeito não tem, não existe, porque essa pauta entendeu? não existe. Posso só fazer um pequeno parênteses? O que é importante salientar aqui é que a ultradireita, com frequência, te diz que isso é uma piada, palavras não têm consequências, elas não se materializam. Quando um parlamentar desse vem eleito, vem a público e se articula dessa forma, o que isso gera são efeitos práticos. Então você tem, por exemplo, só para trazer para o âmbito prático, para encerrar minha fala, você tem aquela pessoa que está no limite da depressão e está pensando, por exemplo, em dar cabo da própria vida. E quando ela vê uma figura como o Nicolas se articulando dessa maneira, ela opta por dar cabo da própria vida, entende? Então isso é uma consequência seríssima que a fala parlamentar imprime na vida social. É por isso que o modelo ele é democrático representativo, porque a representação tem peso na forma como os próprios políticos se articulam. É o fim da linha, de fato. Calejão, a gente tem 1 minutinho para dar uma dica. Acho que vem um livro bom por aí, né? Anota aí, vai. É maravilhoso, chama O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. David Wengrow e David Graeber, no qual ele contesta a visão clássica que a gente tem antropológica de que antes da Revolução Neolítica, a Revolução Agrícola, seres humanos eram meramente caçadores, coletores, que se articulavam de uma forma pouco elaborada. Nesse trabalho, ele traz todo um arcabouço antropológico, histórico, para questionar a visão clássica de como os seres humanos se desenvolveram. O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Tá aí a capa, maravilhoso, recomendo fortemente. É enorme, tem 700 páginas, mas vai lendo de pouquinho em pouquinho. De cabeceira. É maravilhoso, Rô, vale muito a pena. Também contar uma nova história da humanidade em 80 páginas não dá. Não dá. Talvez nem as 700 sejam suficientes. Exato. Meninos, 8 horas em ponto. Acabou. Nossa primeira edição do ICL, edição da noite. Mas amanhã a gente tem um encontro às 7 horas. Edu, muito obrigada. Calejão, muito obrigada. Boa noite. A gente se vê amanhã às 7 em ponto. Eu te espero
Marca no sininho aí para te dar notícia, para te avisar quando a gente chegar no ar. Até mais, até amanhã.